Há algum tempo eu venho observando os espíritas, a maioria deles, ou pelo menos todos que eu conheço, e também tenho pensado muito sobre o que é o espiritismo e como ele funciona e qual que é a visão de mundo o paradigma dos espíritas ou do espiritismo, e eu notei uma certa contradição entre a maior parte dos espíritas. Muitos deles têm uma se colocam como uma missão de vida ajudar os outros, ou socorrer os outros, ou aliviar o sofrimento da humanidade, como se isso fosse um passo para a evolução. Ou seja, quanto melhor eu me tornar, quanto mais boa pessoa eu me tornar, quanto mais eu fizer o bem, se eu fizer o bem, eu estarei evoluindo. Ou seja, eu preciso dar um jeito de ter mais empatia, de ter mais simpatia, de ter mais piedade, de tornar o mundo melhor, de fazer o melhor para as pessoas, como uma missão de vida, como se isso fosse, de alguma forma, resgatar a humanidade ou de alguma forma fazer a humanidade evoluir como um todo. Porém, para o espiritismo, o sofrimento ele é uma necessidade. Se existe a reencarnação e nós estamos aqui com a função de aprender coisas que a gente precisa aprender encarnados nessa nossa vida, nesse nosso corpo, nesse nosso contexto, com esse sofrimento, então na verdade esse sofrimento ele não pode ser evitado ou ele nem pode ser combatido pelos outros. Eu preciso senti-lo. Então, se eu sou uma pessoa que tenho muitos problemas na minha vida, se eu reencarnei uma vida completamente dificultosa, de ser cheia de obstáculos, não pode vir um espírita e tentar resolver os meus problemas. As pessoas não podem entrar na minha vida e tentar dar solução para o que está para o que está me fazendo sofrer, porque eu preciso desse sofrimento. Então, se é o sofrimento que vai fazer eu me entender melhor, ou eu aprender certas coisas, ou eu aumentar a minha consciência e evoluir, então eu preciso dele. Então, os espíritas seriam as únicas pessoas no mundo que não deveriam fazer nada para ajudar ninguém. Eles não deveriam fazer nada para socorrer ninguém ou para melhorar a vida das pessoas. Eles podem até fazer coisas para si mesmos que vão ecoar de algum modo e fazer bem para a humanidade, mas não com a função e com o objetivo de eliminar o sofrimento humano. Porque a gente vai retardar a nossa evolução se o sofrimento que a gente está sentindo ou passando for diminuído ou for anestesiado. Então, os espíritas, eles precisam ter a consciência de que é necessário deixar que as pessoas sofram, porque é o sofrimento que vai fazê-las evoluir. Não há razão, se a gente reencarnou e a gente precisa evoluir, e o sofrimento geralmente é um indicador do que está de errado com a gente, conosco, então ele é o nosso aliado, ele é o nosso amigo. Então os espíritas não podem tentar eliminar ou diminuir ou acabar com o sofrimento das pessoas. Eles não podem ser caridosos, eles não podem ser generosos, eles não podem anestesiar ninguém. Eles precisam deixar todo mundo seguir o seu caminho. E eles, geralmente, precisam se preocupar mais com a sua evolução, porque se eles reencarnaram, eles também têm coisas para aprender, eles também têm uma consciência para expandir. Então, o objetivo da reencarnação deles, com certeza, também não é vir aqui para salvar ninguém, mas para se salvar. Então, essa é a contradição que eu vejo na maioria dos espíritas. Não em todos, mas na maioria deles. Ou seja, eles organizam a vida deles para se preocupar com o sofrimento humano ou com o sofrimento da humanidade, para resolver os problemas humanos, sendo que o sofrimento é o amigo ou aliado de todos aqueles que estão no caminho da evolução. Beleza?